Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos com um assunto muito bom nesse vídeo de hoje, dando início ao mesmo aqui no livro de Jó, capítulo de número 1 e o versículo de número 1, onde estamos dando início a esse assunto, que será de muita importância para nossas vidas e o aprendizado indispensável que nos trará força para prosseguirmos nesta jornada. Vamos ler junto comigo livro de Jó, que está capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo de número 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então observe nesse capítulo 1 da nossa Bíblia Sagrada e os primeiros versículos em que nós lemos. Deixa eu pôr aqui a Bíblia. Que Jó, ele é aqui mostrado no versículo 1, em que era da terra de Uz. E observamos que além dele ser mostrado como um homem da terra de Uz, ele é mostrado como reto, como sincero, temente a Deus e também que se desviava do mal. Observamos as qualidades em que Jó ele tem por ser mostrado já no início da Bíblia, ou ser mostrado no primeiro capítulo e no primeiro versículo as suas qualidades. Então observamos que ele era reto, sincero e temente a Deus. 3 qualidades em que são específicas no capítulo 1 do próprio livro de Jó. Então, nós vemos em que a Bíblia vai continuar dizendo que ele era homem temente a Deus e se desviava do mal. Então, a partir desse momento, nós estamos encontrando um homem irrepreensível. Nós estamos encontrando um homem em que não tem ou não tinha, na época da sua existência, repreensão contra ele. Homem sincero, homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então a Bíblia continua dizendo nos versículos em que nós lemos, em que esse mesmo Jó, ele era temente a Deus. A palavra temente, ela nos mostra, nos abre ao conhecimento, não de que Jó vivesse horrorizado quando se falasse de Deus e já fosse o obedecer ou vivesse com medo de Deus. Mas a palavra temente, nesse momento, ela vem trazendo a total situação de mostrar que Jó era obediente. Então a palavra temente vem mostrando que Jó era obediente ao nosso Deus, ou seja, andava nos estatutos de Deus, andava na vontade de Deus.
vem nos mostrando que Jó era reto e era obediente, que obedecia, andava na linha, pois a Bíblia mostra ele como homem que andava em retidão. Então, tinha Jó as qualidades em que eram suficientes para que lhe fosse concedida da parte de Deus, para que fosse liberado para Jó da parte de Deus todas as suas benignidades ou beneficências. Isso nós temos esta certeza porque nos primeiros versículos em que nós lemos, nós já encontramos a palavra especificando, ou a frase especificando e deixando bem claro que Jó não era qualquer um. Quer ver comigo? Eu vou reler novamente aqui para a nossa meditação o versículo de número 3. Olha o que é que diz a palavra de Deus. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então nós estamos vendo que além de Jó ele ter retidão, ele ser reto, ele ser justo, nós vamos encontrar a Bíblia nos mostrando que Jó não se tratava de um simples cidadão. A Bíblia vai nos mostrar que Jó era um homem, além de reto, a Deus temente, também o maior do Oriente. Ou seja, Jó era muito rico. Não estamos falando de um homem rico, mas estamos tratando aqui de um homem muito rico. Ou seja, ele era rico, elevado a rico. Já ouviu isso? Primeira vez, né? Mas dá para entender que ele era mais do que rico. Então observamos que tinha muitos homens ao seu trabalho, ou seja, tinha muitos homens aos seus serviços, tinham muitos homens que recebiam as suas funções para serem exercidas, para que, através dos seus trabalhos, viessem a ter os seus salários e o sustento dos seus familiares ou das suas famílias. Então nos mostra que muitas famílias, elas dependiam de Jó, elas dependiam do emprego para que fossem mantidas. Ou seja, Jó era o patrão de muitos e muitos homens que estavam aos seus serviços. Jó era homem em que empregava muitas pessoas, ou seja, além de ser reto a Deus, era o responsável por ter os serviços das pessoas que trabalhavam para ele e com isso levavam pão para a sua mesa. Se ele era reto e era justo, então certamente pagavam os salários de forma justa e correta. Isso nos mostra que ninguém era explorado por Jó, porque era homem reto, homem justo. E Deus o abençoou a Jó e também a sua esposa com filhos. Observou no versículo em que nós lemos? Vou reler novamente.
para nós neste momento. Versículo de número 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Observou? Jó era abençoado pelos seus filhos. Jó era um homem que, diante do olhar de Deus, obtinha de Deus a proteção, obtinha de Deus todas as benignidades. Continuamos. Versículo de número 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, nós estamos aqui entendendo que a família de Jó era uma família perfeita e abençoada. Nós estamos entendendo em que os seus filhos tinham um tipo de rodízio, porque tinham prazer em estar um nas casas do outro. Porém, estando um na casa dos outros, estavam fazendo banquetes. Ou seja, estavam se alegrando, estavam naquele momento juntando-se, ou se juntando, se reunindo em festas, em banquetes, comiam, bebiam e eram felizes. Então observamos em que faziam banquetes, um em cada dia que eram marcados, que se alegravam. Mas quando nós adiantamos o texto, nós vamos encontrar em que não todo mundo, ou que ninguém, vive bem por todo o tempo. E precisamos ter a consciência de que Deus, Ele nos ama, cuida de nós, mas também Deus tem propósitos nas coisas em que Ele direciona para as nossas vidas. Continuamos o texto. Versículo de número 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Observe que estudar sobre esse homem é ter um grande exemplo para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, porque nós vamos entender, nós vamos aqui compreender, nós vamos encontrar um homem que a riqueza, em que o poder, não tinha o poder, não tinha a força, não tinha a capacidade de entrar no coração desse homem e torná-lo soberbo. Por que, Luciano? Porque quando Jó, ele sempre tinha o conhecimento dos banquetes, das reuniões, mas com o passar do tempo, ele tinha a dúvida, ou ele pensava: será que algum dos meus filhos blasfemaram ou erraram contra Deus no seu coração? Entenda. Não era algo que tinha ocorrido de fato, que se espalhasse ou que alguém tivesse conhecimento. Mas nós estamos aqui tratando, queridos irmãos, de um homem que tinha a
preocupação de oferecer a Deus sacrifícios, de santificar-se, de se santificar e santificar também os seus filhos na presença de Deus, só pela interrogação ou pela possibilidade dos filhos de Jó terem blasfemado contra Deus em seus corações. Então nós estamos falando de uma possibilidade. Nós não estamos falando aqui de um ato ocorrido, mas estamos falando de uma possibilidade que poderia haver ou ter ocorrido de um dos filhos de Jó terem blasfemado contra Deus em seu coração, ou seja, em pensamento. Então era um homem que se preocupava com os detalhes, reto e digno de ser chamado homem justo pelas suas obras, por ser um ser humano, pois o ser humano ele é cheio de defeitos, mas Jó tinha o esforço em viver de forma espiritual. E com esse viver de forma espiritual, então tinha também a capacidade de enxergar as coisas de forma correta. Continuamos em nome de Jesus. Versículo de número 6. Entenda o que vai acontecer. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então entendemos nesse versículo de número 6, que em um certo dia em que vinham os filhos de Deus se apresentar perante o Senhor, nós vamos encontrar aqui a palavra Senhor com S maiúsculo. E sempre é bom lembrarmos que quando a palavra Senhor está com S maiúsculo, está se referindo ao Senhor Deus ou ao Senhor Jesus. Ok? Então, naquele mesmo dia em que os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, então o versículo 6 está dizendo aqui que veio também Satanás entre eles. Então nós encontramos neste momento a possibilidade certa, o fato ocorrido de que Satanás ele teve acesso a Deus. Entende? Então nós aprendemos com esse versículo 6 em que Satanás teve acesso a Deus. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Uma interrogação. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo de número 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Nós encontramos aqui nesse versículo o Senhor Deus, ele agora dando testemunho de Jó. Nós vamos encontrar Deus dizendo que não há ou não existe homem que seja semelhante ou igual a Jó na terra. Pois o versículo é claro quando diz: não existe homem como ele. Não existe homem como ele. Só que precisamos aprender com a Bíblia que Satanás ele é acusador. Ele é prejudicador. E é bem verdade
em que Satanás não tem pena de ninguém. Trabalha para prejudicar, maltratar, arruinar e desonrar. Mas Deus, Ele é Deus que conhece o nosso futuro, conhece tudo o que nós ainda iremos passar. Então Ele vem agora colocando o obstáculo, o empecilho, ou querendo desmentir o que Deus disse. Observe. Versículo de número 9. Do mesmo capítulo 1. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus debalde? Aí, versículo 10. Porventura, não o cercaste tu, olha, de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Dá para entender, querido? O quanto ele é acusador. Ele agora fez um desafio a Deus. Quando ele disse, toca em tudo quanto ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. Ele pensava que Jó estava preso aos bens que tinha. Mas Jó ele não estava preso aos bens que tinha. Jó ele estava ligado espiritualmente de que Deus é Deus acima de todas as coisas. De que Deus é Deus que trabalha e que opera na vida daqueles em que serve a Ele com fidelidade. De que Deus é Deus que ainda que venha permitir que Satanás e todos os seus demônios tenham acesso permitido por Deus para tocar em algo que é meu e teu. Mas Jó ele sabia que Deus é Deus que se levanta e que honra aqueles que têm obediência à palavra de Deus. Deus ele tem onisciência, queridos e queridas. Deus ele sabe o que vai acontecer no amanhã. Deus não é menino, Deus não é injusto, Deus não é ingrato. Tudo o que estiver acontecendo sobre a nossa vida é por permissão dele. Mas tem uma coisa, se permanecermos firmes como Jó, tenha a certeza de que o teu final, ele será glorioso em nome de Jesus. Oh, aleluia. Versículo de número 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deu para entender? O que houve aqui, nesse versículo de número 12, foi uma permissão de Deus a Satanás para tocar em todos os bens de Jó. Então dá para entender a situação? Quer dizer que se não houvesse a autorização de Deus, Satanás nunca poderia tocar em Jó. Nunca poderia tocar nos seus filhos, nos seus bens, nos seus gados. Não poderia tocar de maneira nenhuma na sua pele, na sua saúde. Porque ele só pode fazer qualquer coisa se houver a permissão de Deus. Mas, Luciano, e se vier um sofrimento tamanho que eu quase não suporte? É porque tem a permissão de Deus. E Deus ele vai se levantar e vai trabalhar ao teu benefício. Porque Deus confia em você. Deus acredita em você. E tem uma coisa, a aprovação vem porque Ele sabe que no final você sairá vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Então entendemos e continuamos.
Vejam o que diz no versículo de número 13. Satanás já tinha recebido de Deus a autoridade. Vejam o que é que ele faz. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. 15. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Concluímos esta parte nos trazendo ao conhecimento de que Satanás não perde tempo, porque ele saiu da presença de Deus e já com a autorização começou a tocar nos bens de Jó. Tudo percorria bem, até o momento em que o Satanás ele entrou naquele momento na vida de Jó, começando a prejudicar pelos seus bens. Agora observe comigo as sequências que houveram naquele momento. Vamos lá. Versículo de número 16. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Olha, temos dois pontos importantes aqui nesse versículo. Nós vamos ver que, estando ainda um falando, um dando a notícia, então vem outro. Porque ele está dizendo, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Entenda que aqui já veio a ter mais uma perda: as ovelhas e também os moços. Então alguém estava já pagando o preço. Alguém estava já perdendo a sua vida juntamente com as ovelhas. Então alguém que deu a notícia disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Mas nós vamos encontrar nos versículos anteriores a palavra de Deus dizendo que Deus ele deu autorização a Satanás e disse: vai, toca-lhe no que ele tem, só não toca-lhe na vida. Então será que esse fogo que caiu do céu foi realmente de Deus? Ou será que esse fogo que caiu do céu consumindo as ovelhas foi do Satanás, que estava com autorização para tocar nos bens de Jó? Porque nos dá a entender em que aqui era o Satanás que estava agindo, descendo o fogo e consumindo as ovelhas. Porque Deus disse: vai e toca-lhe nos seus bens. Dá para entender? Então foi atribuído a Deus algo em que o Satanás estava fazendo. Porém, nós precisamos também entender de que a partir do momento em que Deus autoriza, Deus ele também tem parte no negócio. Luciano, explica isso melhor. Calma. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele disse: sem mim nada podereis fazer. Ou seja, nós vamos encontrar a palavra também de Deus dizendo: eu, o Senhor, faço todas as coisas. Quando o mesmo Deus diz: eu crio o bem,
e crio o mal. Está dando para entender? Então nós observamos na frase em que o mensageiro, falou que fogo de Deus caiu dos céus. Então, mas na ativa, nós vamos encontrar o próprio adversário agindo naquele momento. Porque é bom nós termos a consciência que no momento em que ele quiser atuar, se ele tiver com a permissão de Deus, ele não tem dificuldade para atuar. E nas suas atuações ele consegue destruir bens. Nas suas atuações ele consegue acabar com bens materiais. Ele consegue sim prejudicar pessoas, fazendo com que o mal venha a acontecer, fazendo com que pessoas venham perder algo materialmente. Mas existe algo em que nós precisamos aqui deixar fixo e lembrarmos a todos. O seguinte é, em que, para que ele venha a tirar aquilo que nós temos, ou que conseguimos, ele precisará ter legalidade para isso. Então, se a tua casa, se o teu carro, se os teus imóveis, se o teu terreno, se os teus bens materiais, todos eles foram conseguidos de forma correta, eu preciso te falar uma coisa. Nos estatutos de Deus, Satanás ele não vai ter condições de tocar em nada que é teu. Porque ele não terá legalidade naquilo que você adquiriu, porque foi de forma correta. Ele só tem legalidade em tocar naquilo em que você adquiriu, se estiver sido de forma incorreta. Ou existe uma exceção, que é a do caso em que estamos tratando e trazendo aqui, que é falando sobre a permissão de Deus na vida de Jó. Então precisamos entender isso. Mas, Luciane, por que Deus permitiu? Porque além de Deus estar colocando Jó numa situação de provação, Deus ele já sabia que Jó iria passar por tudo isso, e Deus já sabia de que forma iria abençoar Jó lá na frente. Então, o bobo dessa história toda foi o diabo. Porque ele trabalhou, se levantou, investiu, mas ele caiu por terra, porque Jó ele vai terminar sendo vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Então ele ficou feito um bobo, correndo para um lado, correndo para o outro. Ficou feito um bobo investindo, tocando nos bens de Jó, tocando na saúde de Jó. Mas ele caiu por terra. Caiu por terra. Porque ele ficou envergonhado. Mas não vamos adiantar, pois temos ainda algo para vermos. Então nós vamos encontrar a palavra de Deus que continua falando aos nossos corações. Versículo de número 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos
e tuas filhas comendo e bebendo vinho, e em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio dele, da além do deserto, e o deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Queridos, eu espero que vocês estejam entendendo a gravidade e a situação que nós estamos estudando nesse momento aqui. Mediante tantas perdas materiais, financeiras, nós estamos aqui observando agora uma perda tão profunda, uma perda tão significante que está tratando dos filhos de Jó. Nós estamos encontrando uma situação em que Jó começa a perder os seus bens, começa a perder seus trabalhadores a fio de espada, começa a ver tudo caindo, tudo se acabando, e nós vamos encontrar nesse momento um homem que recebe a notícia e diz: olha, as tuas crianças que tivessem nos teus braços, que hoje são os teus filhos, que se banqueteavam, que se alegravam, veio um vento em que derrubou a casa e caiu sobre eles, e todos morreram. Nós não estamos falando da perda de um. Nós não estamos falando da perda de 2, 3 ou 4 filhos. Estamos falando da perda de todos os filhos de Jó. Nós falamos no versículo anterior em que somaram-se 10 filhos. E de repente o mensageiro chega e diz assim: olha, teus 10 filhos estão mortos. Perder gado, perder ovelha, perder trabalhadores. É um impacto, mas que se dá para seguir à frente. Mas nós vamos encontrar Jó perdendo os 10 filhos de uma só vez, desgraça total na vida de um homem. Um homem que vivia de forma correta, que sempre viveu de forma correta, que os seus bens materiais estavam sempre elevados, trabalhadores a seus serviços, ajudando a colocar o pão na mesa de pessoas. De repente vem uma verdadeira série de desgraças, de coisas ruins, coisas contrárias acontecendo e de perdas na vida desse homem. E aí, Luciano, o que foi que Jó fez? O que aconteceu? Jó murmurou, Jó gritou, Jó esperneou. Vamos ver. Versículo de número 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Meu Deus. Irmãos, eu vou ler novamente. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Ele poderia levantar as mãos e dizer: o que foi que eu fiz contigo, Senhor Deus? Se eu sempre fui reto. O que foi que eu fiz contigo, Senhor Deus, se sempre andei na tua presença? O que foi que eu fiz contigo, Senhor Deus, se sempre ofereci sacrifícios para, se caso os meus filhos tivessem blasfemado contra ti em seus corações? O que foi que eu fiz para merecer todas estas coisas? Ele tinha esse motivo como homem, mas diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, se jogou na terra, se jogou no chão e adorou. Mas, Luciano, como foi que ele adorou? Me diz, Luciano. Vou dizer agora, querido. Está apenas começando. Não sabemos quantos vídeos iremos precisar para concluir esse assunto. Mas vamos lá.
Versículo de número 21. E disse, as palavras de Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É forte demais. Tem que estar com a mente em Cristo. Porque observe, se fosse no dia de hoje, 10 caixões saindo no mesmo momento, o pensamento do pai, o pensamento da mãe, o raciocínio, os vizinhos, o que iriam dizer? Quão grande pecado cometeu esse homem, está sendo castigado? O que será que ele fez para estar passando por tudo isso? Certamente ele levantou a ira de Deus e cada um teria raciocínios diferentes. Mas o certo é, em que estava ali o homem que o próprio Deus disse: observaste o meu servo Jó, homem sincero, homem reto, e se desvia do mal. Isso é muito forte, irmãos, pelo amor de Deus. E que se desvia do mal, e agora perde os seus filhos, perde os seus bens, mas não murmurou, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, se jogou no chão e adorou ao Senhor Deus. Glória a Jesus. Aí o versículo 22 vem dizendo: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está entendendo? Ele não pecou e não responsabilizou a Deus. Ou seja, não julgou a Deus como um Deus injusto, como um Deus que o tinha abandonado e o deixado. Mas Jó está ali adorando a Deus com as suas palavras. Ele estava dizendo: eu não vou pecar contra ti, porque foi tudo dado por ti, o Senhor me deu, o Senhor agora tomou. Bendito seja o seu nome, é tudo seu, eu sou apenas um administrador. Eu sinto em ter perdido. Eu sinto porque muitas famílias agora estarão sem seus empregos. Eu sinto porque nunca mais verei esses meus 10 filhos. Mas eu sei que o Senhor está acima de tudo. É muito forte esse negócio. Quem é como Jó? Quem tem a possibilidade e a condição de ser como esse homem? Entramos no capítulo de número 2. Versículo 1 que diz: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então observe que não era simplesmente uma ou duas vezes que os filhos de Deus iriam apresentar-se diante do Senhor. Porque nós encontramos aqui na primeira vez que a Bíblia vem relatando que o próprio Satanás já estava se apresentando quando recebeu a autorização de Deus para agir contra a vida de Jó. Então nós vamos encontrar aqui no capítulo 2, em que novamente os filhos de Deus iam se apresentar. Então Satanás novamente estava tendo acesso para se apresentar diante de Deus. Versículo número 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Deus, ele sempre fez essa pergunta aqui para Satanás, mas Deus, ele é onipresente, ele já sabia de onde ele vinha, por onde ele andava. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu. Está dando para entender, irmãos? Então, incitado contra ele, para o consumir sem causa. Está dando para entender? Então, isso nos mostra que o fogo que caiu dos céus e consumiu as ovelhas não foi Deus, como o mensageiro ele falara. O mensageiro disse: caiu fogo de Deus, fogo do céu, fogo de Deus do céu e consumiu as ovelhas. E consumiu também o moço. Então não foi Deus. Porque nós estamos encontrando aqui de forma clara. Porque quem está falando aqui é o próprio Deus. O próprio Deus. Vou repetir a parte, que diz assim: havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Está vendo que ele não desiste? Ele muda de estratégias, ele muda de opções. Então ele não vai desistir na primeira vez. O homem está lá embaixo, está lá no chão, a cabeça rapada, os filhos mortos, os bens se acabaram, os empregados se foram, mas ele usa a estratégia, pele por pele, porque quer tocar agora na pele de Jó, na saúde de Jó. Mas ele não desistiu porque ele quer ver Jó murmurar, ele quer ver Jó pecar, ele quer ver Jó abrir a sua boca e dizer: eu não servirei mais a esse Deus, porque ele é insistente. Mas nós precisamos nos fortificar na presença de Deus. Nós precisamos estar firmes e convictos de que quem nos vale é Deus, irmãos. Quem nos vale é Deus. Você pode estar sofrendo hoje, mas Deus vai te dar a vitória amanhã. Permanece no teu caminho, no caminho que Deus te estabeleceu, te colocou, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Vamos continuar. Versículo de número 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse, entenda, viu? E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Permissão, mais uma vez permissão. Poupa, porém, a sua vida. Então entenda, ou entendemos, em que a doença em que foi colocada também Jó, não foi Deus, mas foi o próprio Satanás quem colocou a doença em Jó. Ele recebeu a permissão e com isso tocou-lhe na pele. Entende? Versículo de número 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Confirmação, entenda aí. E feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Está dando para entender a situação? E feriu Satanás a Jó com uma chaga maligna da planta do pé ao alto da cabeça. Ele pega pesado. Estás bem de saúde? Tua família está bem? Não murmura, não. Não murmura, porque por muitas vezes o meu e o teu adversário têm pedido permissão a Deus para colocar doença em mim e você. E Deus, ele tem dito: não, não vai colocar. Não vai tocar. Não vai atingir. Não vai atingir. Não vai colocar. Aleluia.
porque o Senhor Jesus, Ele é grande e Ele é justo. E Ele só vai permitir aquele que tem condições de suportar. Mas a vitória vem em nome de Jesus. Vamos com o versículo de número 8. Vamos lá. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. É muita coisa. Umas chagas que tinha da planta dos pés até o alto da cabeça era algo terrível, em que coçava, em que doía. E ele não tinha condições de suportar sem tocar, mas ele precisava coçar, porque a dor que tinha naquele momento eram dores em que estavam totalmente distribuídas pelo seu corpo, porque isso envolvia todo o corpo, seu peito, sua barriga, toda a sua pele, suas pernas, seus braços estavam acometidos, estavam cheios de chagas, chagas malignas, que doía, e com um pedaço de pedra ou com um caco de telha, Jó ele passava sobre aquelas chagas que arrancava pedaços de carnes, suas feridas, em que começavam naquele momento a sangrar e a doer, mas ele precisava coçar para que de alguma forma o aliviasse. Mas Jó ele não reclamava e não murmurava de Deus, porque ele tinha a consciência de que Deus estava trabalhando naquele negócio. Então, meus amados e queridos irmãos, você pode estar até passando pelo vale. Você pode estar passando pelo estreito. Mas o Senhor Deus te dará a vitória. E saberás que Ele é o Senhor na tua vida. E vai te beneficiar, independente de qual seja o problema que você está passando. Nós já vamos finalizar esse vídeo e daremos continuidade. Mas fica conosco para ter mais informações da vida de Jó juntamente com esse irmão que está aqui. Deixa eu só fechar no versículo 9 e iremos já encerrar por hoje, mas daremos continuidade sim, porque Deus trará aos nossos conhecimentos a sua grandeza e a sua fidelidade. Versículo de número 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Meu Deus. A sua companheira, a mulher que ele tinha, a mulher que ainda estava ao seu lado, foi a mulher que no momento difícil que Jó está nas cinzas, com as chagas, coçando, doendo de dia à noite ao dia. Mas a esperança e a confiança de Jó sempre esteve no Deus Altíssimo, de forma em que ele guardou a sua santidade
de forma em que ele guardou os mandamentos do Senhor Deus e continuou com sinceridade diante de Deus. E a sua mulher vem e lhe pergunta: ainda retens a tua sinceridade a esse Deus? Ela estava perguntando: ainda estás quebrando cabeça com esse negócio? Porque quem não está de forma espiritual nunca vai entender aquilo em que nós passamos. Quem não está de forma espiritual nunca vai entender aquilo em que nós estamos enfrentando. Quem não está de forma espiritual nunca vai entender os projetos, os planos de Deus na minha, na tua, nas nossas vidas. Deus, ele é muito grande, contudo a ninguém despreza. Adora esse Deus. Guarda a tua sinceridade diante dele, porque ainda que todo mundo, ou todas as pessoas venham a dizer em que você vai perecer, mas não nega ao Senhor Deus, mas diz assim: bem sei eu que tudo podes, meu Senhor, e que nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos podem ser frustrados, podem ser impedidos, porque é o Senhor quem me vale, é o Senhor quem me garante, é o Senhor quem me ajuda. Amém, meus irmãos? Então iremos dar continuidade. Iremos dar continuidade novamente a esse estudo. Iremos dar continuidade novamente a esse texto. Vamos viver um pouco da vida de Jó, juntamente com as escrituras da palavra de Deus. E sabendo uma coisa, que Deus é aquele que nos vale e que nos ajudará a vencer as dificuldades. Amém? Certamente a tua luta e a tua provação não é a metade da luta e da provação de Jó, mas que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te conceda da sua graça. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vamos estudar a Bíblia, vamos pregar a palavra, vamos crescer no conhecimento e na graça, porque Deus, ele se agrada desse negócio. Amém? Queremos agora interceder pela tua vida, interceder pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar finalizando esse vídeo, em nome de Jesus. Amantíssimo, justo, grande, eterno e soberano Deus, nesse momento queremos lhe agradecer, meu Senhor, por mais um vídeo que está sendo concluído, mais um conteúdo. Meu Senhor, que daqui a pouco estará, meu Senhor, chegando a todos os inscritos e a todos os que nos acompanham. Escolheste, meu Senhor, nesse momento, este conteúdo para trazer, porque certamente muitas pessoas que estão no outro lado, meu Pai, ouvir essa palavra. E queremos se apresentar as nossas causas, queremos lhe apresentar todas as nossas dificuldades, as nossas provações. Queremos lhe pedir as suas mãos de Deus estendidas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares. Deus, toca em nossa vida nesse momento, tirando toda a falta de ânimo, de fé, tirando, meu Senhor, toda a negatividade e todo o embaraço, tirando, meu Senhor, nesse momento, todas as impurezas que porventura estiver em nossas vidas. Faça uma limpeza nas nossas mentes. Entre com graça, entre com força na vida dos teus filhos que estão sofrendo. Ó meu Senhor, das pessoas que se encontram, meu Senhor, no sofrimento com o esposo, no sofrimento com filhos. Ó Deus, dê graça, dê força, crie um motivo, dê graça, meu Senhor, para que possa, meu Pai, vencer essas dificuldades, glorificando ao Teu nome, bendizendo ao Seu nome. Desfaça todos os laços de Satanás e queime-os, ó meu Senhor, dando a nós que somos os Teus filhos a condição de permanecer fiéis a Ti. Ó Deus, nós não queremos passar por estas dificuldades, mas sabemos que a vontade, meu Senhor, é Sua. Então lhe pedimos graça e força
para suportar e para vencer como teu servo Jó, em que foi fiel à tua palavra, fiel à sua presença. Dai-nos, meu Senhor, esta graça, dai-nos, meu Senhor, esta vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus conceda da sua graça, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que se encontra conosco nesse canal. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e logo logo estaremos trazendo a parte 2 desse vídeo, estaremos trazendo mais uma vez a continuação desse conteúdo e vamos estudar juntos e entender aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe toda a tua família. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.